muito bom ter você aqui, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Quero chamar aqui o meu amigo, companheiro aí de jornada, de lutas, de aventuras, Hildo Lima. Seja bem-vindo, Hildo. Obrigado, Romo. Bom dia a todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. É um privilégio para mim poder estar participando. Eu estive aí acompanhando essas palestras anteriores e realmente a conferência está num nível muito bacana, muito legal. Tenho aprendido muito, viu, Romo? É verdade, Hildo, incrível, né? E lembro quando a gente começou com a ideia, eu falei uma ideia, o Hildo botou fogo na ideia e o negócio virou uma fogueira. A minha ideia era convidar algumas pessoas e um foi chamando o outro, foi criando uma conexão, criamos uma rede de pessoas aí, um coração conectado com Deus e com experiência de tecnologia. Se você der uma olhada aí no que aconteceu, tem pastores, missionários, profissionais, mas uma coisa em comum, todos demonstrando o seu carinho, o seu amor, com uma postura de filhos e filhas de Deus. E hoje não é diferente, né? Então aí com o Hildo Lima. Hildo, eu queria que eu sei que vai ter muita gente que já te conhece, né? Você é uma personalidade aí do mundo online, do empreendedorismo digital, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Hildo Lima? Hildo Lima é o pai da Melissa e da Rebeca. A Melissa tem 4 anos, a Rebeca 1 ano de idade, esposa da Denilce. Servo do Deus Altíssimo. Tenho tido o privilégio de conviver com pessoas abençoadas como o Romo e outras pessoas. Sou da comunidade Adorai de Vilhena, Rondônia, empreendedor digital. E a nossa trajetória no mundo digital, ela vem já bem lá de trás. Em 1996, eu comecei a trabalhar com rádio, como comunicação. Depois, em 98, eu tive o privilégio de, juntamente com o pastor Joel, a gente trabalhar com rádio e televisão, aqui em Vilhena. E em 2001, me mudei para os Estados Unidos, ou melhor, me retornei, né, para os Estados Unidos. E estava morando, trabalhando, vivendo nos Estados Unidos, e eu me lembro que em 2004, o pastor Joel, um dia me mandou um MSN. Então, olha, eu estou fazendo um programa numa web rádio e você pode estar participando daí. E naquele momento eu estava totalmente desconectado do mundo digital. Lá em 2004, pouca gente estava conectado, né, Romo? É verdade. E eu me recordo que eu fui e ele me dando as instruções como eu fazia para acessar a web rádio. Então eu tive o privilégio de acessar, ouvir a programação do pastor Joel, e a gente voltou a conversar, e logo na sequência ele me disse, olha, eu conversei com o pessoal da web rádio, e ele locava um espaço naquela web rádio, e existe uma possibilidade de você fazer um programa aí dos Estados Unidos. Uau. E eu lembro que eu disse para ele, olha, cara, eu tô mal mexendo com MSN, como que eu vou mexer com uma web rádio? Eu não sei. E eu me lembro que 12 de julho de 2004 eu comecei ao vivo, numa web rádio, que naquela época uma web rádio de Brasília, que a gente locava os horários para poder estar participando. E 2 meses depois, a gente tinha um estilo bem jovial. O pastor Joel é uma pessoa muito comunicativa, o Romo conhece muito bem. E a web rádio, ela disse, olha, vocês estão trazendo muita gente para cá e tal, a gente vai ajudar vocês a começar uma web rádio. Ah, que legal. Eu fiquei surpreso com tudo aquilo, né? E eu lembro que o pastor Joel falou, olha, vamos orar. E se a gente tiver a confirmação de Deus, a gente vai começar. Quando foi em setembro, Deus nos deu o privilégio de começar a Adorainet. E a Adorainet, ela estava aqui em Vilhena, o pastor Joel pastoreando aqui, juntamente com a equipe aqui da cidade de Vilhena, eu nos Estados Unidos, e nós começamos a trabalhar. Já em 2004, Roma, aconteceu algo que me chamou a atenção e marcou a minha vida, porque eu estava nos Estados Unidos, acompanhando já a vida da igreja aqui através da rádio, e o Azaf veio a Vilhena, e ficou sabendo de tudo isso, e conversando com o pastor Joel, levou o pastor Joel e o Márcio Melo para São Paulo. E aí eles já participaram ali, juntamente com eles, do Integrity Music, já fizeram a transmissão naquela época. Uau! Aprendendo e fazendo. E
Tava o Dom Moen, tava muita gente da Integrity Music dos Estados Unidos aqui no Brasil. Uhum. E em 2004 a gente foi para um congresso na Carolina do Norte, e lá eu tive o privilégio de conhecer várias pessoas e me conectar com pessoas, né? Essa é a palavra. Eu lembro de uma palavra do Romo que a gente tem que ser pontes, nós não podemos ser muros. A gente tem que ser ponte. O Romo tem sido isso na vida de muitas pessoas e das nossas vidas. Em 2006, conversando com o Romo, ele na Califórnia, eu na Flórida, ele disse, olha, vamos transmitir o congresso, então, pela Dorainet. E aí a gente começou a conversar, e o pastor Joel teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos naquela época, e nós estivemos ali em Orlando, num congresso maravilhoso, transmitindo para todo mundo, já em 2006, né, Romo? Isso? Isso. 2006. Se eu não me engano, isso aí. Foi um congresso nacional, gente, que eu estava envolvido, organizando. Eu acho, Rildo, que a gente se conectou, né, foi em Carolina do Norte também. A gente se conheceu ali e tudo, e depois continuou o nosso relacionamento. Aí falou, vamos transmitir. O evento que nós nos encontramos, ela não foi transmitido, né, ao vivo, né, por vocês, eu não sei. E aí depois a gente vamos transmitir. Em Orlando a gente colocou o projeto em prática e foi extraordinário, gente. E você que chegou já nessa geração de transmissão por telefone, não era tão fácil assim, não. Envolvia alguns recursos, envolvia várias pessoas, né, Hilo? E existe uma coisa muito interessante. A internet hoje, as pessoas têm acesso em todos os celulares, mas em 2006, eu me recordo, você vai lembrar desse fato, de um dos pastores que estava falando, ele falou, olha, na casa da minha casa, na sala da minha casa no Rio de Janeiro, tem 50 pessoas assistindo. Porque uma pessoa tinha uma internet, mais ou menos, e as outras se reuniam ali para poder estar assistindo. E nós saímos ali daquele congresso com muitas conexões. E eu lembro que a gente foi para Boston, fomos para New Jersey, fomos para Nova York, Dallas, no Texas, e o pastor Joel terminou aí na Califórnia com vocês. É verdade. Foi um momento que Deus usou a vida do Romo de uma forma extraordinária para que nós pudéssemos nos conectar com pessoas. E hoje o pastor Joel está na Carolina do Norte, está na Steel Creek Church, na Carolina do Norte. Um grande abraço para ele, para todo o pessoal que conhece o pastor Joel, a sua história. E a gente teve esse privilégio de participar dessa web rádio, Romo, de 2004 a 2009. Em 2010 eu retorno para o Brasil e chego aqui, começo uma empresa, e aí acabou o tempo e também parece que eu saí um pouco do curso. Então, de 2010 a 2016, eu fiquei, de novo, desligado do mundo digital. Então, em 2016, quando eu saio da empresa, eu começo a ouvir um jovem de 30 e poucos anos de idade contar a história dele, e ele remete a 2004, quando ele estava para desistir de ser empreendedor digital, e aí ele recebe um e-mail de um americano dando para ele algumas direções e fazendo alguns desafios, de lá para cá a carreira dele se alavanca. E eu lembro que era 10 de janeiro de 2017, às 11 horas e 35 minutos, eu estava exatamente na frente do meu computador assistindo esse jovem rapaz, e eu acordei a minha esposa e disse, olha, eu acho que eu encontrei algo que eu me identifico e que eu posso fazer. E de lá para cá eu tenho tido a oportunidade de estudar e trabalhar e viver como empreendedor digital hoje. Legal, gente. Você que está aí assistindo, multiplique isso a alguém, de repente, que está precisando de algumas ideias. O Rildo tem várias ideias hoje, vai estar compartilhando a nível profissional mesmo. Às vezes você está numa fase de transição, não importa a sua idade, há momentos na vida da gente, a gente enfrenta momentos de transição. Às vezes você já tem o seu trabalho, mas você precisa de dinheiro extra para algum projeto, algum sonho, ou melhorar a qualidade da sua vida. Então hoje nós vamos falar justamente sobre empreendedorismo, bênção ou maldição. Pode ser bênção, pode ser maldição, como qualquer coisa, né? Pastor, não sei, um dos pastores que falaram aqui, ele falou sobre a faca, né? A faca, ela pode ser na mão de um cozinheiro, ela pode fazer uma comida deliciosa, mas se alguém for lá
e pegar a faca, o Fábio Rodrigues aqui que falou sobre isso, se pegar essa faca, roubar essa faca e assaltar alguém, a história é ruim. Então o Rildo vai falar sobre o lado do empreendedorismo, bênção, a serviço do reino de Deus. Então, vale a pena você compartilhar, convidar outras pessoas para estarem assistindo, preste atenção, ideias para você ou para outras pessoas, você precisa compartilhar. Muitas vezes a gente recebe uma bênção que não é para nós, porque a gente está adequado, tá tudo tranquilo, mas tem alguém do nosso lado que precisa, e a informação é uma dos poderes que você tem para transformar a vida. Um dos nossos pontos objetivos é informar, né? Instruir, inspirar. Então, nós vamos estar aí. Hildo vai estar falando sobre isso na sua experiência. Fique ligado, curta o nosso canal, dá um joinha, vamos multiplicar e vamos atrair mais pessoas. Hildo, muito bom ter você aqui. Por favor, continue, vou estar aqui com o meu caderno, fazendo as minhas anotações, porque nós precisamos aí crescer e usufruir do que nós temos hoje, que precisamos ser bênção, e o empreendedorismo é bênção na vida de muita gente. Obrigado, Romo. Que Deus te abençoe e continue te dando sabedoria, você que tem sido esse homem de Deus, empreendedor, visionário, que tem conectado pessoas. Bem, para a gente começar a falar hoje sobre empreendedorismo digital, bênção ou maldição, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. O que você tem feito para ajudar pessoas hoje? E no decorrer dessa conversa, nós vamos estar falando um pouquinho sobre qual o papel do empreendedor digital. Nós temos acompanhado e visto pessoas que têm passado por momentos difíceis, momentos de crise, principalmente nesse momento de pandemia. E eu tive o privilégio, nesses últimos dias, de assistir aí várias das palestras. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o pastor João, que falou no primeiro dia, e hoje eu quero dar algumas dicas para você que é pastor, para você que é ovelha, tá? Como você pode usar o empreendedorismo digital para ser bênção na vida das pessoas. Nós temos hoje um histórico de internet que bloqueia muitas pessoas. Por quê? Nós conhecemos a internet, primeiro, pelo lado ruim da internet. A pornografia, as pessoas que se envolvem com coisas erradas e muitas empresas que foram criadas para simplesmente fazer dinheiro. E hoje eu quero apresentar para você um outro lado do empreendedorismo digital. Quando você usa o mundo digital, hoje nós somos uma comunidade de mais de 7 bilhões de pessoas em todo o planeta Terra. E a última estatística que saiu no mês de abril, para você ter uma ideia, nós tivemos 59% dessas pessoas conectadas à internet. Então, se você fizer uma matemática rápida, você vai entender que nós temos hoje mais de 4 bilhões de pessoas que estão conectadas diariamente à internet. O Brasil, ele é a quarta maior população da internet do mundo. Nós temos hoje mais de 139 milhões de pessoas conectadas à internet. E muitas pessoas, nesse momento da pandemia, eles tiveram que conhecer um pouco mais da internet. E eu tenho ouvido e também tenho convivido com muitas pessoas que trabalham, que vivem da internet hoje. Regra número 1 para você trabalhar com a internet: não seja consumidor, seja fornecedor. Como assim não ser consumidor? A internet tem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas que vivem perdendo tempo nas redes sociais, bisbilhotando a vida alheia das pessoas e fazendo até fofoca. Elas vivem discutindo religião, discutindo política e muitas das vezes entrando em problemas desnecessários. Essas pessoas são consideradas consumidores. E se você é consumidor, eu gostaria de sugerir para você que a partir de hoje você começa a ser fornecedor. Existe um pastor chamado pastor Edson J. Santos, que é um homem que eu tenho acompanhado e aprendido a admirar ele, porque ele tem usado a internet a serviço do reino de Deus. Eu tenho recebido, e milhares de pessoas têm recebido diariamente, através do WhatsApp, através das redes sociais, as mensagens
devocionais do pastor Edson J. Santos. E talvez você que está aqui assistindo, você já ouviu essas mensagens. E eu gostaria de dizer para você que todos nós temos um propósito. Todos nós temos um chamado. A Bíblia diz o seguinte, que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide, ele está no imperativo, ele não está eu quero ou eu não quero. E muito tempo nós entendemos que para fazer missão você tem que sair do Brasil e ir para a África, você tem que sair do seu estado e ir para outro estado, você precisa sair do local. Hoje você pode, em poucos minutos, gravar um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, e transformar a vida de pessoas em toda a Terra. Ser empreendedor digital, ele vai além de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que nós fazemos. Ele não é a finalidade. Se você tiver o dinheiro como finalidade em tudo que você faz, infelizmente você é uma pessoa miserável. Nós precisamos ser pessoas que nos preocupamos com vidas. E empreendedor é aquela pessoa que resolve o problema das outras pessoas. Talvez você que está me assistindo neste momento está passando por momentos de crise, momentos de dificuldade, e eu gostaria de desafiar você hoje. Hoje existe possibilidade para todo tipo de pessoa na face da Terra. Mas eu não sei nada de internet. No início da minha história eu disse que eu não sabia usar o MSN. E hoje eu sou empreendedor digital, eu desenvolvo cursos, eu vendo produtos, infoprodutos como afiliados, eu tenho tempo para minha família e tenho tido tempo para me dedicar nas coisas de Deus. Porque nós invertemos as coisas na nossa vida. Nós aprendemos que, primeiro, nós crescemos aprendendo que nós temos que ser bons profissionais, que nós temos que estudar, nós temos que entrar nas melhores faculdades e nós temos que ser um excelente profissional. E essa ordem, ela está invertida. Se nós nos conectarmos primeiro com o nosso intelecto, depois nós nos conectarmos com o nosso físico, para depois nos conectarmos com Deus, as coisas estão erradas. Se você olhar em Provérbios, o provérbio fala muito sobre sabedoria. E quando Salomão ele foi pedir para Deus tudo que ele poderia pedir, ele não pediu fortunas, ele não pediu dinheiro, ele não pediu profissão, ele não pediu para ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor dentista, ele pediu para Deus sabedoria. O que falta muitas das vezes para nós é simplesmente sabedoria. Sabedoria para pedir para Deus as coisas certas, discernimento para usar essas coisas. Existem pessoas que são inteligentíssimas, mas que não têm sabedoria. Sabedoria vem de Deus, e quando Deus nos dá sabedoria, a Bíblia diz que Deus ele dá sabedoria a todos que pedem. Então nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para poder abençoar a vida das pessoas. Hildo, mas o que isso tem a ver com o empreendedorismo digital? Tudo. Porque a Bíblia diz que aonde tiver o seu coração está o seu tesouro. E se o seu coração estiver em coisas perecíveis, você é miserável. Se você é uma pessoa que quer viver em novidade de vida, você precisa colocar o seu coração nas coisas certas. E o que é a coisa certa? Princípios. Quando você é uma pessoa que tem princípios, você pode viver em qualquer país do mundo. Você pode viver em qualquer cultura. Porque você não precisa de regras, você tem princípios. E o princípio está na palavra de Deus. O princípio está na Bíblia. Então, como ser um empreendedor digital para ser bênção na vida das pessoas? Primeiro, falando a verdade. Segundo, se preocupe com pessoas. O melhor e maior ativo que você pode ter na sua vida são vidas. Quando você consegue gravar uma mensagem, e essa mensagem toca no coração de uma pessoa, eu vou dizer para você sem medo, tem festa no céu. Por quê? Existem pessoas que estão morrendo todos os dias. Existem pessoas que estão passando por crises. Existem pessoas que estão morrendo pela crise, pelo desespero e vivendo uma vida miserável. E eu e você, nós não temos feito nada por essas pessoas. Então, hoje eu vou dizer para você 3 coisas
que eu e você precisamos e podemos fazer. E aí eu gostaria de chamar a atenção principalmente dos líderes, dos pastores, e também daqueles que querem abençoar a vida de pessoas. Para você ter eficiência na internet, você não pode, não deve chegar na internet e falar aquilo que você gostaria de falar, da forma que você gostaria que as pessoas entendessem, ou mesmo da forma que você fala para a sua igreja local. Existe a primeira coisa na internet que você tem que ter, e se você estiver anotando, eu gostaria que você anotasse isso. Você tem que atrair as pessoas. Você tem que ter um conteúdo que ele atrai as pessoas. As pessoas que estão na internet, primeiro que ela não te conhece, ela não sabe quem é você. Muitos de vocês que estão aqui não sabem quem sou eu. Muitos de vocês que estão aqui, as pessoas não sabem quem você é. Então, quando você abre as câmeras e que você vai falar para as pessoas na internet, a primeira coisa que você precisa entender é que as pessoas não te conhecem. Então, não adianta você falar para a pessoa aquilo que você falaria para a sua família, aquilo que você falaria para o seu irmão, que você convive com ele, aquilo que você falaria para a sua ovelha, no caso, você sendo pastor. Então, você precisa entender que as coisas não mudarão por você. Você precisa mudar pelas coisas. Nós precisamos usar a internet de uma forma sábia para alcançar pessoas. Então, número 1, você precisa atrair pessoas. Depois que você atrai as pessoas, você precisa reter a atenção dessas pessoas. E como que eu vou reter a atenção das pessoas? Você precisa produzir conteúdo que alimente essas pessoas. Vamos pensar que você quer evangelizar alguém. Você vai chegar lá e vai fazer uma mensagem de 10 minutos, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te assistir. Mas se você usar a internet para aplicar uma pequena parte de uma mensagem que tem uma persuasão de explicar em 30 segundos, no máximo 1 minuto, aquilo que você quer falar, você despertará a curiosidade das pessoas. E nesse despertar a curiosidade das pessoas, as pessoas elas se abrirão para te ouvir. Na sequência, você pode aplicar um conteúdo de 3 minutos, no máximo 5 minutos. E por último, nós temos na internet o que nós chamamos de conversão. A conversão da internet, ela funciona em todos os aspectos. Se você vende um produto, você precisa passar por essas 3 etapas. Se você quer evangelizar uma pessoa, você precisa passar por essas 3 etapas. Por último, depois de você ter chamado a atenção da pessoa, você já ter alimentado essa pessoa, você reteve ela ali, essa pessoa agora ela não é mais estranha, ou melhor, você não é mais estranho para essas pessoas. Essa pessoa já conhece você. Então agora você pode aplicar. E aí entra o momento de você aplicar a palavra genuinamente. Se você fizer o contrário, você não vai ter audiência na internet. Isso é provado, isso é estatística. Se você quiser aplicar uma mensagem para as pessoas na internet, como você aplica na sua igreja, você não vai ter audiência. Primeiro você precisa atrair, depois você precisa reter, alimentar essas pessoas com algo que seja o básico, que seja o leitinho racional, que a Bíblia fala, e depois você vem com um alimento sólido para essas pessoas. Aí você vai ter a autoridade, porque a pessoa já te conhece. Hildo, mas eu não estou entendendo. Você veio aqui para falar de empreendedorismo digital e você está falando como que eu devo evangelizar, como que eu devo pregar a palavra de Deus. Eu estou simplesmente informando para você como a internet funciona. Eu vendo produtos digitais. Para eu vender um produto digital, eu preciso, primeiro, atrair a atenção de alguém. Segundo, eu preciso entender o que essa pessoa precisa. Existem pessoas que precisam aprender como fazer as suas empresas venderem mais. Existem pessoas que precisam aprender como perder peso. Existem pessoas que estão procurando o seguinte: como que eu posso aprender a estudar na internet e aplicar aquilo que eu estudo? Então eu tenho que entender primeiro uma coisa que a gente chama de persona. A persona você vai fazer um estudo da sua audiência. Quem é a sua audiência? Que tipo de pessoa que está te assistindo, que está te ouvindo?
E a partir daí, você começa a aplicar o conteúdo que aquela persona precisa. E para isso nós temos ferramentas. E aí, ouvindo o pastor João, ouvindo o Camilato falando sobre missões, Deus despertou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. E você que ficar até o final dessa live hoje, eu separei alguns bônus para você. Você vai ter acesso a 2 cursos meus gratuitos. Eu vou disponibilizar para você uma playlist de um curso que eu estou criando agora, estou começando esse curso, onde eu vou ensinar as pessoas a começarem os seus negócios online, as pessoas que nunca tiveram um domínio registrado, que nunca tiveram uma página. Eu vou estar disponibilizando tudo isso para você gratuitamente no final dessa live. Então, convide mais pessoas para estarem aqui. Se você está chegando agora, eu gostaria de pedir que você desse um joinha aí, que curtisse a transmissão, porque você fazendo isso, você vai ativar o algoritmo do YouTube e ele vai espalhar isso para outras pessoas. Existem pessoas que estão, nesse momento, sábado, de manhã, perdidas na internet, se alimentando de lixo. E essas pessoas precisam se alimentar de coisas sólidas. Então, convide mais pessoas. Outra coisa, use o seu WhatsApp que você usa para conversar com as pessoas, que você usa para dar risada de vídeos engraçados, que você usa para ver mensagens que não edificam a sua vida nesse momento. Compartilhe com 10 pessoas essa live. Vamos trazer pessoas para essa live para que nós possamos, juntos, aprendermos mais sobre como ser empreendedor e como que nós podemos ajudar pessoas. Além desses cursos, eu vou disponibilizar também 3 páginas. No final, vou estar mostrando essas páginas para você. 3 páginas que você simplesmente tem que ser usuário do tema de Vi. Muitas pessoas que já têm um tema de Vi vai ter acesso a essas páginas. E você vai poder usar essas páginas. Você vai poder usar para a sua empresa, para a sua igreja. Se você é pastor e você ainda não tem um website, essa é uma oportunidade hoje para você chamar alguém da sua empresa ou alguém da sua igreja para poder estar aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo. Como que as pessoas podem começar a ser empreendedor dentro das igrejas? Descubra adolescentes, pessoas jovens que estão em busca de oportunidades e invista na vida dessa pessoa para que ela possa estudar para cuidar do website da sua igreja, para cuidar das redes sociais da sua igreja. E essa pessoa, ela vai ser grata, porque você vai estar dando uma oportunidade que ela não tem. Hoje, para você estudar como criar websites, como gerenciar redes sociais, existe hoje muitos cursos bons, baratos e até gratuitos. Então, se você está passando por aqui, e você está passando por dificuldade, não tem um emprego, você está passando por dificuldade financeira, eu gostaria de dizer para você que no mundo digital você tem a oportunidade de faturar em todas as escalas. Existem pessoas hoje que ganham muito dinheiro trabalhando com produtos digitais. Mas esse negócio de internet, eu não acredito nisso. Eu também não acreditava. E hoje eu estou aqui dizendo para você que eu vivo do mundo digital. E nem por isso eu deixei de ser cristão, eu deixei de ser íntegro, eu deixei de ser um esposo, um pai cuidadoso. Muito pelo contrário. Eu tenho a cada dia melhorado em todos os aspectos na minha vida. Porque eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas melhores, pessoas que eu tenho me modelado, pessoas que eu tenho olhado para elas e falado, olha, eu preciso melhorar. No ano de 2020, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho lido livros, eu tenho feito exercícios, eu tenho estudado, eu tenho crescido. E se você está no meio dessa pandemia reclamando da vida, ei, acorda. Hoje, a oportunidade está chegando para você e eu gostaria de dizer para você que você tem pelo menos 3 formas de você começar a ganhar dinheiro a semana que vem. Você que não sabe fazer nada na internet. No Brasil, existem 3 plataformas que eu vou dizer aqui o nome delas agora para você. Anote aí. Uma se chama Hotmart, a outra se chama Monetize e a outra se chama Eduz. Nessas três plataformas, você encontrará milhares de cursos para ajudar pessoas em todas as áreas. Você lembra que no início eu falei sobre a minha história, o dia que eu encontrei um jovem
que ele falou para mim sobre empreendedorismo digital e que eu poderia aprender. O nome dele é Alex Vargas, e eu vou deixar o link do curso dele também nessa descrição, porque foi o primeiro curso que eu fiz, que me ajudou a alavancar a minha carreira. Você está vendendo curso? Não, não estou vendendo curso. Pelo contrário, tudo que eu puder dar para você hoje de graça, eu vou estar dando. Eu não posso dar o curso dele porque não é meu. Mas o meu objetivo é ajudar você a entender que você não precisa saber nada. Mas como que eu faço para vender produto digital? Você vai entrar nessas plataformas, você vai escolher que tipo de produto você quer promover, que tipo de solução você quer levar para as pessoas, e você vai compartilhar simplesmente o link desses produtos com as pessoas. As pessoas comprando esses produtos, você tem comissão em média de 50%, ou seja, você é sócio do produtor. Então, quando o pastor João estava falando sobre o pedalar, sobre o projeto que ele tem, aquilo mexeu comigo, e uma das coisas que veio no meu coração é, se pessoas se afiliarem a produto digital, ganhar 50% da comissão, em prol de missão, quanto que nós poderíamos estar fazendo? Então, se você está assistindo hoje, você não sabe como contribuir com missão, e você gostaria de contribuir mais com missão, você pode entrar na Hotmart, na Monetize, na Eduz, e procurar por produtos digitais. Nos produtos digitais tem lá o seguinte, solicitar a afiliação. Você solicita a afiliação, e aí você vai começar a promover aqueles produtos para as pessoas que estão conectadas com você. Isso é ser empreendedor digital. É você pegar nada e fazer alguma coisa. Ou seja, você pega nada e faz tudo. A partir daí você vai ter a oportunidade também de começar a aprender. Aprender a criar páginas, aprender a gerenciar redes sociais, aprender a gravar vídeos, aprender a transmitir uma mensagem de esperança para as pessoas. As pessoas querem ouvir aquilo que está no seu coração. Hoje, existe muita gente preocupado com fazer as coisas de uma forma perfeita, que são os perfeccionistas. Graças a Deus eu me livrei disso. Talvez eu vivi mais de 40 anos na minha vida tentando fazer tudo perfeito. E eu descobri que eu não estava fazendo absolutamente nada. Por quê? O que está dentro do meu coração, aquilo que eu tenho vivido, eu estava segurando, eu estava retendo para mim. E aí eu gostaria de usar a lei da semeadura para você entender melhor o que eu estou dizendo. Se você é um profissional que tem muito a ensinar para as pessoas e você está retendo isso para você, você que é bom em algo e você não compartilha com as pessoas, você está simplesmente pegando as sementes que você tem e guardando elas. Se você pegar essas sementes e lançar elas na terra, quantas pessoas poderão ser abençoadas através daquilo que você tem, aquilo que você é? Então, eu gostaria de desafiar você para pegar o seu celular e começar a gravar aquilo que está no seu coração. Não vai gravar heresias, mas pegue um texto da Bíblia. Pega lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu lembrei de você hoje, estou mandando para você esse texto da Bíblia. Que Deus te abençoe. Acabou, você não precisa falar mais nada. A Bíblia está dizendo isso. Só que se você pensar que as pessoas vão abrir a Bíblia para ler João 3,16, pessoas vão para o inferno todos os dias, porque eu e você não fazemos nada. Então, para você ser empreendedor, você precisa colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. E eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que estão chegando, para você que está se conectando, para você que já está conectado, que o Senhor possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, hoje, sábado, para você começar a empreender. Existem hoje pessoas que elas fazem múltiplas tarefas. E aí, quando eu falo em múltiplas tarefas, eu gostaria de fazer uma ressalva. Não tente fazer múltiplas tarefas simultâneas, porque você será uma pessoa improdutiva. Faça múltiplas tarefas dentro de uma agenda. Você quer saber o que te atrapalha a fazer tarefas, ou melhor, múltiplas tarefas? Seu celular. Seu celular é o maior inimigo que você tem hoje. Por quê?
Mas, Hildo, você está falando de empreendedorismo digital, você está falando de mundo digital, você está falando que o meu celular me atrapalha? Seu celular, ele toma o tempo da sua esposa, do seu esposo, da sua filha, do seu filho, dos seus amigos, que você já não vê mais, que você já não fala mais. O seu celular te toma o tempo de Deus, o seu celular te toma o tempo de ler a Bíblia, o seu celular, ele te ocupa demais com coisas fúteis, com coisas vãs. Você precisa diminuir a sua lista. Esse ano eu apaguei todos os grupos que eu estava. Eu saí de todos os grupos de celular. E se você tentar falar comigo, o Roma às vezes passa por isso, às vezes você tenta falar comigo 7 da manhã, meio-dia, quando eu vou almoçar, eu vou ver a sua mensagem. Por que que eu tenho feito isso? Porque eu estudo e trabalho no mundo digital. E a primeira coisa que eu entendi é que as pessoas que consumem produtos na internet, em sua maioria, elas são pessoas vazias. Porque são pessoas que não têm buscado conteúdo de valor. Então, voltando aqui para você entender, você pode hoje usar o seu celular para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Você pode usar o seu celular para você enviar um produto que vai solucionar a vida de alguém que está precisando perder peso. Você descobriu que tem uma pessoa que precisa gerenciar as suas redes sociais e não sabe como fazer isso. Você vai lá, se afilia a um dos cursos sobre gerenciamento de rede social, envia esse link para essa pessoa, você vai ajudar a pessoa e você vai receber por isso. Quando você abençoa as pessoas, você é abençoado. E ser empreendedor é muito mais do que construir fortunas. Eu me apego muito à questão de onde está o meu coração. E todos os dias eu peço para Deus algumas coisas básicas. Eu peço para Deus me dar sabedoria, eu peço para Deus me dar discernimento, e eu peço para Deus conduzir o meu coração. Não amanhã, não ontem, hoje, agora. Por quê? O ontem ficou, o amanhã é o futuro. Então, quando você aproveitar o seu tempo, que você desperdiça, você tem desperdiçado o seu tempo com coisas vãs. Vamos pensar que se hoje a população do mundo, que nós somos 4,5 alguma coisa, bilhões de pessoas na Terra que usam a internet. E essas pessoas, aí eu vou comunicar para você uma notícia que talvez seja terrível. Essas pessoas, elas estão envolvidas em pornografia, essas pessoas estão envolvidas em os mais diversos tipos de coisas ruins que você possa imaginar. E eu tenho convivido com pessoas que são ex-ladrões, que são ex-assassinos, que são ex-viciados em pornografia, que são ex, e que são pessoas hoje transformadas. Por quê? Alguém na internet está disposto a pagar o preço e dizer para essas pessoas que existe um Deus e que existe algo melhor para elas viverem. Eu falei do pastor Edson J. Santos no início, e por que eu falei nele? Porque ele é uma pessoa que tem rompido isso. Ele tem transformado vidas de pessoas em todos os níveis da sociedade com as suas mensagens, com as suas devocionais. As pessoas hoje, elas não querem ouvir pessoas que falam bonito, elas querem ouvir pessoas que tenham algo de valor para transmitir para as pessoas. Não aplique doutrina na internet. Não aplique exortações na internet. Mas aplique aquilo que vai fazer com que as pessoas entendam que o que Deus tem para a vida delas é mais importante do que aquilo que o mundo tem. Quanto é difícil para um missionário que está fazendo missões nesses países difíceis, que não pode falar do Evangelho, para falar do amor de Jesus. E eu e você, nós temos a liberdade de falar através da internet, nós temos liberdade de falar pessoalmente e de fazer missões. Então, para você que está hoje aqui conosco de manhã e que veio para aprender sobre empreendedorismo digital, empreender é ajudar pessoas. Se você tem ajudado pessoas a crescer, você tem sido empreendedor. E o maior ativo que você pode ter na vida são vidas transformadas.
são vidas alcançadas pela graça de Deus. São pessoas que não têm condições financeiras de alimentar os seus familiares. E aí, porque você se dispôs em ensinar aquilo que você sabe, talvez você é muito bom em gestão financeira, ou você é muito bom em gerenciamento de empresa, gerenciamento de tempo, ou você é uma pessoa que tem muitas ideias de coisas que poderiam ser feitas de forma simples, mas você tem guardado isso para você. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que o cemitério está cheio dos melhores projetos e ideias. Se você tiver o melhor projeto, a melhor ideia com você, isso não serve para nada. É muito mais importante a pessoa que tem a capacidade de colocar os seus projetos em prática, colocar a sua cara, a cara a tapa mesmo, de falar as coisas erradas diante do público, de ser criticado. Eu sou criticado todos os dias. E você quer saber o que eu acho disso? Eu não estou nem aí. O que eu estou preocupado é o que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. O que está no meu coração, eu tenho compartilhado com as pessoas. Eu tenho feito diferença na vida de alguém. E todos os dias, quando eu penso em desistir, eu tento buscar na memória alguém que aprendeu a construir um website comigo. Eu tenho depoimentos de alunos que eles estavam sem ter o que dar de comer para sua família. E simplesmente porque ele investiu o tempo dele em fazer um curso, ele aprendeu a fazer websites e ele teve uma renda que pôde sustentar seus familiares. O valor que eu recebi nesse curso, para mim, não faz o mínimo sentido quando eu ouço isso. Se você é uma pessoa que faz as coisas pelo que te pagam, você é miserável. Porque existe valor e existe preço. E eu gostaria de perguntar, qual o seu preço? Você é uma pessoa que tem preço? Você é uma pessoa que critica os políticos, que critica os corruptos, mas que se corrompem por coisas pequenas? Quantas das vezes você já deu um jeitinho para passar na frente de alguém? Quantas das vezes você já deu um jeitinho brasileiro para as coisas se resolverem mais rápido? As pessoas que fazem isso, falta duas coisas para elas. Elas precisam ter princípios e precisam ter valor. Se você comprar um iPhone hoje, o iPhone é um dos aparelhos mais caros do mundo. Você acha que o iPhone ele vale tudo isso? O preço dele vale isso? Você pode comprar outro aparelho. Mas quando você pega o valor agregado do iPhone, a história que está por trás dele, faz com que você use e pague o preço do iPhone. Então, o seu preço é uma coisa que não vem de Deus, agora o seu valor sim. Quando você é uma pessoa que tem valor, que tem princípios, não existe negócio. Se você estiver errado, você está errado. Se você estiver certo, você está certo. Você tem que viver a palavra de Deus todos os dias. E como que eu vou viver a palavra de Deus se eu não tenho princípios? Se eu não tenho valores? Não adianta eu querer ler a Bíblia de capa a capa, eu ser o melhor teólogo, eu entender de todas as coisas dentro da Bíblia. Se quando as pessoas olham para mim, ela diz, esse cara é nó cego. Ele não paga as contas. Ele não respeita a esposa dele. Ele não ama os seus filhos. Ele é uma pessoa desprezível pela sociedade. Agora, quando você vive de princípios e valores, as pessoas olham para você, elas querem se aproximar de você para entender o que você tem feito, como você tem feito. E o melhor momento da minha vida foram os momentos difíceis. Nesses últimos anos, a minha esposa, ela acompanhou isso de perto e conviveu comigo e viveu tudo isso. A gente passou por muitas crises, muitos momentos difíceis. E eu me lembro, em 2016, eu estava vivendo uma grande crise da minha vida. E eu fui numa igreja próxima aqui da minha casa, e estava lá o pastor Hernandes Dias Lopes, pregando.
E quando eu cheguei lá, ele falou o seguinte: Jó. Eu falei: Jó não, Deus. Eu estou muito ruim para ouvir Jó hoje. E ele pregou e ele falou sobre Jó, o livro de Jó. Ele tem 2 etapas. Tem Deus ali vindo e encontra Satanás e diz para ele assim: ó, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, reto e temente a Deus. O que Satanás diz? Mas também ele tem de tudo. E aí Deus disse o seguinte: pode tirar tudo dele, só não tire a sua vida. E o mais interessante, que quando o pastor Hernandes finaliza ali, ele disse algo que chocou a minha vida. Ele falou: Jó é infinitamente melhor do que eu. Jó foi considerado pelo próprio Deus o cara mais íntegro da terra, o cara mais reto, ele era o cara mais rico, e ele perdeu tudo. E Deus nunca voltou para Jó e disse para Jó: olha, você perdeu tudo isso porque eu fiz isso. Eu e você sabemos a história de Jó, mas Jó nunca ficou sabendo. E aí ele desafiou você a ler o livro de Jó em um final de semana. E eu estava saindo de férias, viajando com a minha família, e eu tirei 2 dias completos para ler o livro de Jó. E aí eu pude entender que tudo que eu estava perdendo não era nada. Porque eu não era Jó. Eu não era reto. Eu não era o cara íntegro. Eu não era o cara rico. Eu não era nada que Jó era. Eu era um cara completamente errado em todos os aspectos. Eu era um cara que precisava da graça, da misericórdia de Deus, que estava se renovando sobre minha vida todos os dias, e eu estava reclamando de coisas pequenas. A sua mente, o seu coração, ela está aonde? Qual o tipo de crise que você está vivendo? Você está vivendo uma crise financeira? Uma crise emocional? Uma crise intelectual? Uma crise espiritual? Que tipo de crise você está vivendo? E aí, para encerrar essa parte, daqui a pouco o Romo está vindo para a gente poder ler um pouco das mensagens que vocês têm deixado aqui. Eu vejo que muitas pessoas estão aqui escrevendo. Eu gostaria de agradecer vocês e dizer que Deus abençoe você e sua família. Seu coração tem que estar no lugar certo. Seu coração tem que ter uma finalidade. Se você voltar no tempo e você entender para que você foi criado para o louvor e a glória de Deus. Você não foi criado para ter posição social, para liderar muita gente, para ter muito dinheiro. Você foi criado simplesmente para ser imagem e semelhança de Deus e manifestar a glória de Deus através da sua vida e abençoar as pessoas na sua empresa, no seu trabalho, abençoar as pessoas na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. E o que eu e você nós temos feito? Como nós temos vivido? Você tem feito diferença na vida de alguém? Durante muitos anos da minha vida, eu fui confrontado com essa pergunta. Quantas pessoas já foram transformadas através da sua vida? E muitas das vezes eu ficava buscando na minha memória e eu tentava me enganar. Ah, mas eu abençoei tal pessoa. Querido, quando você abençoa a vida de alguém, isso marca a sua vida. Quando você tem a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, isso vai marcar a vida de alguém. Você tem a oportunidade hoje, sábado, 5 de setembro de 2020, de mudar a sua vida. Mude os seus hábitos. Mude a sua rotina. Pare de viver de regras. Se você vive de regra, você é miserável. Você precisa aprender a viver de princípios. Você precisa ter valores. Para mudar algo na sua vida, e aí eu vou encerrar falando sobre isso, você tem hábitos e você tem regras. Quando você vive de regras, você vive daquilo que foi estabelecido pelo homem. O homem teve que estabelecer, se você voltar em Levíticos, Levíticos é um livro que estabelece regras. Por quê? O povo tinha se afastado de Deus. O povo precisava de regras para viver. Se você ler Provérbios, Provérbios é um livro que aplica princípios. Se você quer entender princípios e regras, leia Levítico e leia Provérbios, você vai entender. E se você conseguir colocar em prática isso, a sua vida vai mudar completamente. Para você criar um novo hábito na sua vida, você precisa começar a fazer algo que você não faz, que você talvez nunca tenha feito,
por um período de tempo, isso se transformará em hábito na sua vida. Por exemplo, ler a Bíblia é regra ou é hábito? Aí você decide. Se for regra, não leia a Bíblia, você não vai entender. Agora, quando você colocar como um desafio para você ler a Bíblia diariamente durante um período, depois você não para de ler mais a Bíblia. Agora, você não vai começar lendo a Bíblia toda, você não vai conseguir ler um livro todo, você não vai conseguir ler um capítulo todo. Você vai ler um versículo da Bíblia por dia, depois 2, depois um capítulo. Então, para você que ficou até agora, no final, nós vamos estar dando aí para você a oportunidade de você ter acesso aos cursos gratuitos. E eu vou depois deixar aqui na descrição, vamos deixar aí, um link de uma playlist que está lá no meu canal do YouTube, onde eu estou mostrando como começar um negócio online do absoluto zero. Você não precisa saber nada. Eu vou mostrar para você ir lá na Direct Rádios, lá no Gerivaldo, registrar um domínio, contratar uma hospedagem. É o único custo que vai ter, viu, Rom? Opa! Como construir a página, como fazer cada etapa para você começar a ser um empreendedor digital. Que Deus possa te abençoar.